Boa noite, queridas amigas, queridos amigos, companheiros de estudo do Evangelho. O nosso programa Evangelho Rede Vivo volta mais uma vez e hoje, com muita alegria, nós vamos abordar alguma coisa sobre a Confissão de Pedro, um texto muito profundo, muito bonito, que está no capítulo 16, versículos de 13 a 23 das anotações de Mateus, do Evangelho de Mateus. Nós temos aqui movimentos muito bonitos que dizem respeito às questões da alma, do movimento da alma. E nós gostaríamos de compartilhar com vocês essas reflexões oriundas desse Consolador que nos embala nestes tempos de aferição, de lutas, mas também de afirmação no bem. Nós vamos ler aqui o texto todo e a gente vai tentar pensar alguns movimentos mais substanciosos dos acontecimentos. Diz assim, que chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti? De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Nós temos um material muito bonito aqui. Vocês notem que Pedro está sempre em pauta, né? Pedro realmente foi marcante nas ações junto do Cristo. As dificuldades de Pedro, que era considerado na época turrão, difícil, genioso, né? Existem muitas passagens que mostram Pedro muito cristalizado, muito enraizado nas suas próprias percepções. E Jesus, com sua habilidade, vai envolvendo. Com aquele amor todo, ele ia como que dissolvendo as resistências de Pedro. E é um processo muito bonito de educação, de libertação de uma alma. Até que, sem traumatizar, sem ferir, sem cobrar, ele ensina Pedro com amor, dissuadindo passo a passo a se tornar a rocha da fé ou o alicerce do movimento cristão que se inicia na própria casa de Simão Barjonas, o então Pedro.
porque é um nome que Jesus lhe dá. Pedro é o nome que Jesus lhe dá. Então a gente nota que é um trabalho educativo, preparatório para os novos tempos da Terra. Nós temos aqui, Jesus está sempre caminhando, né? Cada hora ele está no lugar. Aqui é Cesareia de Filipe, que a gente, se for pesquisar num estudo mais profundo, para quem gosta, né, da exegese evangélica, os padrões de Kardec e de Emmanuel, porque Kardec fez isso no Evangelho segundo o Espiritismo e depois no livro A Gênese, que ele vai esquadrinhar os textos e dar-lhe sentido espiritual. E ele vai ensinar para a gente a fazer o trabalho, né? Essa exegese, tirar o espírito da letra, ou fazer a pesca de luzes espirituais, como define o espírito Alcione, no livro Renúncia, psicografado por Chico Xavier, da autoria de Emmanuel. Então nós vamos perceber que Jesus está sempre passando em cada uma dessas cidades, elas têm uma característica. Quem tem dicionário da Bíblia, né, existem vários hoje, antigamente eu usava o John Davis, mas hoje tem tantos sofisticados, né, e até pela internet a gente consegue pesquisar e vai ver a localização, a sua história, o que era o ponto forte da cidade, a localização geográfica, a posição geográfica em relação ao mar, altitude, né, das cidades. Então você vai perceber isso tudo. É curioso. Então ele interroga os discípulos nesse ambiente, que era uma cidade que foi construída para homenagear César, né? Cesareia de Filipe. Então a gente percebe que é uma cidade com uma marca romana. Então, para quem gosta de, né, a questão geográfica, a questão simbólica, para poder fazer suas digressões espirituais. Nós temos que ser mais diligentes por causa do tempo do programa. Então ele interroga os discípulos, ou seja, aqueles que vêm convivendo com ele, que ele vem ensinando, vem aprendendo com ele, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então olha que interessante. A primeira questão, o que o povo pensa? O que o povo pensa a respeito do Filho do Homem? E vocês notem que ele se auto-intitula Filho do Homem. O F maiúsculo. Porque a gente vai estudar o Filho do Homem em obras que já existem explorando o assunto, né? Desde Kardec até obras mais recentes, de pesquisadores encarnados, desencarnados. Vocês vão notar que Filho do Homem é a expressão da renovação. Porque o homem, a gente vê assim, o homem velho, o homem novo. O que é o homem novo? É o Filho do Homem. Porque o homem velho é a sistemática de vida que nós temos ancestralmente. A gente come, bebe, dorme, procria, acasala, comporta na sociedade dentro de padrões que são muito antigos, não é? Então a gente vai sofisticando, aprimorando, mas é o homem velho. É o homem. É o espírito no corpo de carne. É o homem. E pode ser mulher e pode ser homem. Porque o homem é o termo genérico, né? É o termo genérico para o gênero humano. Então, a gente vê homens e mulheres vivendo da mesma forma. Então, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E o Filho do Homem é exatamente o produto renovado daquilo que se cultiva. Então, biologicamente, a gente é parecido uns com os outros. Nós temos os mesmos órgãos, com alguma variante, né? Porque às vezes a pessoa vem com um rim só, às vezes vem com 3. Nós conhecemos gente que tem 3 rins. Né? Tem uma amiga Sandra que ela tem 3 rins. E foi descobrir isso no momento em que ela teve um câncer, fazendo tratamento quimioterápico, radioterápico. E olha que beleza, 3 rins, um a mais para poder suportar isso. Então, assim, nós temos órgãos sexuais que podem alterar também de acordo com as provas e expiações da pessoa, né? Nós não temos aí os hermafroditas, que vêm com os 2 sexos, depois tem que fazer uma escolha. Nós temos aberrações, mas o normal é isso aí, homem com essa constituição, mulher com essa constituição. Fisiologicamente dizendo, né? Psicologicamente é outra história, porque a alma tem múltiplas expressões. Mas no corpo é isso aí, né? É o macacão masculino, macacão feminino.
Então, o Filho do Homem, ele transcende esse padrão ancestral, porque ele está sempre à frente. A gente fala isso das novas gerações, mas não vamos ficar muito nisso, é só uma pinceladinha. Jesus está fazendo uma enquete, porque ele queria saber como é que o povo estava vendo ele, essa expressão dele, que é nova. Chegou, começou a pregar milagres, multiplica pães, levanta mortos, aparentemente mortos. Então eles dizem, uns João Batista, em resposta, outros Elias e outros Jeremias, um dos profetas. Kardec estuda esse texto no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós temos outras obras que exploram isso. Mas a gente não vai ficar onde ele está. Aquilo ali é uma pesquisa para todo mundo que quer enriquecer a cultura do Evangelho. Então nós vamos tentar fazer aqui umas pinçadas dinâmicas, né? Para que depois as pessoas querendo, elas possam enriquecer isso nas obras já disponíveis que exploram o assunto. Nós não vamos repetir o que eles falam lá. Então vocês notem que há uma pluralidade de julgamentos. O que isso revela? O Evangelho fala que eles já tinham conhecimento da reencarnação. Ele só não era preciso, tudo bem. Mas principalmente isso vai mostrar que na linguagem popular, cada um tem um palpite. Cada um tem um palpite. Porque mostra as posições evolutivas em bases de ignorância ou de palpitaria mesmo, de interpretação exótica. Porque você falar que ele é Elias, o Elias tinha acabado de ser morto. Ou melhor, desculpa, João Batista. João Batista tinha acabado de ser morto. Então vocês notem como é que é a perturbação da cabeça do povo, não é? Não conheciam que João Batista era Elias, então eles falam assim, uns João Batista, outros Elias. Quer dizer, remonta a profetas mais antigos, que voltam. Mas não há um consenso, né? É a bagunça. O que mostra isso aqui? O povo precisa de orientação. O povo é lá de fora? Aí eu pergunto para vocês, porque o nosso objetivo não é sociológico, não é histórico, não é geográfico. O povo está onde? Esses homens, eles estão onde? Dentro de nós. São as muitas reencarnações que nós tivemos. Então nós temos tendências, as mais variadas. Vocês notem que diante de um assunto, às vezes a pessoa fica assim, eu não tenho certeza, eu estou numa dúvida, tem hora que eu penso isso, tem hora que eu penso aquilo, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, estou sentindo aquilo. O que é isso? São os homens gritando. Cada um a seu modo. Cada um dando um palpite. Isso é uma casa sem governo. Sabiam disso? Uma casa sem governo. O governo precisa se estabelecer para que haja ordem e proveito. O povo precisa de liderança. O mundo está como está porque faltam líderes genuínos. Os verdadeiros líderes que a gente não está conseguindo encontrar. Então fica uma bagunça. Porque um líder, ele estabelece uma unidade de pensamento. Não é líder déspota, não. Estão falando de líder natural. Que faz com que... Vou dar um exemplo para vocês. A autoridade moral do Chico Xavier, na mediunidade, como espírita, enquanto ele viveu, não tinha bagunça e conversa fiada. Não é isso? Porque esbarrava no Chico, o Chico era o centramento, a palavra autorizada do mais alto. Ninguém tripudiava. Porque hoje todo mundo inventa moda, né? Inclusive usando o nome dele. Então todo mundo inventa uma coisa. Não tem uma autoridade moral constituída. Aí você fala assim, tem gente que pergunta assim, mas e as instituições? As instituições estão mais perdidas do que os homens. Não é? Por causa do vício delas. Por causa da postura viciosa delas de poder. Então você fala assim, que instituição que tem autoridade hoje para poder pacificar e unificar? Os homens que animam essas instituições estão perdidos. Estão perdidos nos desmandos, nas incoerências, até doutrinárias. Evangélicas nem se diz. Então, assim, é preciso que a gente entenda que é um período de transição lusco-fusco. Todos os gatos são pardos à noite. Não é isso?
Então não tem lucidez. Nós vivemos num tempo, o Chico viveu num tempo de grandes líderes, de pessoas centradas na doutrina, no evangelho, com propostas, e eles foram coadjuvantes de um trabalho que ele trouxe da espiritualidade para nós. Quantos líderes hoje está perdido. Uma palpitaria, uma incoerência de comportamento e de crença, não é isso? Porque é transição. Na transição não tem lei. Aí, minha filha, tudo quanto é esquisitice vem à tona. Porque é à noite, é na transição, que tudo que está no submundo vem à tona. Tudo. À noite, com a condição que a noite estabelece, você nota que as ruas são povoadas de ratos, baratas, sai tudo dos esgotos. Estou dando um exemplo prático. Não estou chamando ninguém de rato e barata, mas estou dizendo que à noite, isso é um estudo, porque à noite as ondas mentais que são fomentadas, elas ganham vida. Só quando o sol chega é que ele destrói as criações mentais. Então, à noite, há uma fecundidade das emanações mentais. E os homens têm elas de pior nível, né? Muitos viciosos, muitos atrapalhados, perturbados. Então, isso ganha dimensão à noite. Para dar uma ideia. Bom, considerando que esses homens que dão palpite, o povo está dentro da gente, e você tem que pôr ordem, tem que ter liderança. Vamos fechar aqui? Por isso a gente comentou sobre líderes. Os genuínos são discernidos e moralizados. Aí é o que em nós? A ética. A ética que estabelece uma regência moralizada. O que é moral na doutrina espírita? Regra de bem proceder. Então a gente conhece o melhor, aquilo que realmente apacenta. Nós estudamos um texto de Pedro, me ama, tu Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. O que é apacentar? É isso aí, ó. Coloca cada um no seu lugar, prestando o seu serviço e alimenta. Tem que dar ração para o servo. Nós temos que alimentar isso. Porque não adianta negar, pôr debaixo do tapete. Não adianta. Renegar os homens, não educá-los, significa ser devorado por eles. Porque a fúria popular vem. E aí vocês entendem o que é não cuidar desses homens aqui, educando-os. Porque eles que festejaram a chegada de Jesus em Jerusalém com palmas e flores, foram os mesmos que escolheram ele, a Barrabás, para ser crucificado. Vocês viram o que é a ira popular? Se não tiver educação? Por que eles fizeram isso? Porque eles foram instigados por quem? Nós vamos ver aqui, ó. Os principais dos sacerdotes, que são os príncipes da época, os anciãos. Quer ver o nome de um ancião? Anás, sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote da época, que crucificaram Jesus. São os anciãos. Eram os sábios da época da religião, os poderosos. Eram os papas da época, né? Vocês entenderam? É esse tipo de gente. É eles que vão atormentar. Então, Jesus responde, disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí, muda, não muda? Se o povo não tem direção, não tem discernimento, não tem rumo, não é isso? Dentro de nós, se deixar por conta das emoções, não é assim? Se deixar por conta das ideias que vão cada hora um assalto à cabeça, a gente não está perdido? Pois é. Então, aí Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Quem que é esse vós? É o ser consciente. É o ser que está operando na luz. Não é o que está no subconsciente, não. O subconsciente é o povo. É o consciente. Então ele pergunta para o consciente, que hoje é o Wagner. Não é aquele tanto de gente que o Wagner foi, que está no subconsciente, que fica induzindo ele a ações automáticas. Não, não é esse. Ele pergunta para o Wagner. E vós, quem dizeis que eu sou? É uma pergunta para vocês. Hoje, vocês conscientes, estudando doutrina, buscando recurso espiritual,
Quem dizeis que eu sou? Aí surge um Pedro. Por que o Pedro se destaca? Nós vamos estudar isso aqui. Dentre todos surge o Pedro, né? Surge Simão. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo. Kardec vai estudar o Cristo. Ele fala que o Cristo é a missão. Tem muito espiritualista delirando, falando que o Cristo é o Espírito que incorporou Jesus. Delírio. Delírio do povo que gosta de ET, do povo que não gosta de lei. Que não estuda lei e não gosta de lei. Que gosta de tudo assim no jeitinho, vai lá e abduz, vai lá e incorpora o outro. Delírio espiritualista. Porque esses temas, gente, esses temas são todos espiritualistas. Eles não são comprováveis. A doutrina trabalha temas que mereceram contorno, comprovação. É a ciência espírita. Então, vocês vão estudar leis. Que ser humano ou que ser espiritual que pode transgredir uma lei? E enganar espíritos de alta envergadura? Ninguém. Porque a autoridade moral dos espíritos é irresistível. Para dar uma ideia. Então, o Pedro fala do Cristo. Né? E o Cristo dá pano para manga aqui. O Filho de Deus vivo. Porque o Cristo é a expressão de Deus que um espírito puro retrata. Isso aqui é um estudo lindo. A mente é o espelho da vida em toda parte. Mas a nossa mente é obtusa. Ela é bloqueada ou ela é suja por causa dos vícios. Não é isso? Se a gente for estudar a mente faz jogo. Se ela é comandada pelo interesse pessoal. De onde nasce o interesse pessoal? Do egoísmo. Eu me amo, tudo para mim. E pode surgir, em razão desse vício, o orgulho, que é a cristalização da pessoa, como se ela fosse o poder máximo da criação. Até Deus ela rebaixa. Ela põe defeito em tudo para ela ser maior. Porque o orgulhoso, ele se torna indiferente e frio. Mas ele é pequeno tudo. Porque como ele está fugindo da sua pequenez, e ele se projeta e se impõe grande, ele tem inveja e ciúme de tudo que pode ameaçá-lo. Então ele se torna uma pedra de gelo e diminui tudo. Põe tudo abaixo. E como o orgulho não se institui sem a ajuda da vaidade, que cortejo. Orgulho, vaidade, egoísmo, vaidade e orgulho. Que trio! Deus do céu! Então, a gente tem aqui Jesus respondendo, disse-lhe, já que Cristo, Filho de Deus vivo, a mente é o espelho da vida em toda parte, o Espírito puro retrata a vontade do Criador. Primeiro capítulo. Os primeiros versículos do primeiro capítulo do Evangelho de João. O Verbo se fez carne. O Verbo, que era Deus, estava com Deus, chama-se Cristo. É a vontade dele. Porque o Verbo é a expressão do Criador, ali estudada por João. E vai ter um Espírito que incorpora esse Verbo. E se fez carne entre nós. Por que se fez carne? Porque o Verbo divino se materializou em Jesus. Ele era o Verbo de Deus. Por isso que no capítulo 1, no versículo 18, capítulo 1, o João diz assim, Deus nunca foi visto por ninguém. O seu Filho unigênito, esse o fez conhecer. O que é isso? Nós conhecemos Deus através de Jesus, que era tão puro que retratou o Criador na sua essencialidade. É aí que a gente começa a ir no âmago do Criador, segundo a análise de João. Então Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas. Bem-aventurado é quando a criatura atingiu o âmago da felicidade, em termos de acerto. Em termos de acerto. Aí a gente entende. Aí a gente entende que a pessoa
chegou lá onde é possível ser feliz. É o bem-aventurado. E o bem-aventurado é sempre alguém que chegou à verdade. Bem-aventurado. Ele é feliz. Por quê? Porque ele se planificou. Nele próprio, naquilo que o gerou e que transfere para ele a bênção da origem. Então ele se identifica. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Simão, filho de Jonas. Olha como é que Jesus valoriza o camarada encarnado. Por quê? Tu não revelou a carne e o sangue. Ô, gente, vocês podem reencarnar incontáveis vezes. Mas não é a carne e o sangue que vai te dar o espiritual, não. A carne e o sangue vão te condicionar para que em espírito você aprenda da mecânica existencial aquilo que é essencial. Então, o que ele diz aqui é de suma importância. Não foi a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Aí, pronto. Aqui. Por que a genuína revelação não vem da terra? Ela vem do céu. A terra é campo de expurgo e de condicionamento para fins reeducativos ou educativos. A terra é piso. Mesmo a íntimo, ela é piso. Mas e o céu? O céu seria o superconsciente em nós. O céu é a casa das noções superiores. Toda revelação vem do céu. Por que o céu? Porque o céu é o futuro. O céu é o coroamento. O céu ainda é uma abstração. O céu nosso não é rarefeito, não são os gases, as camadas gasosas. Ele não tem uma expressão sublimada se comparada com a terra, que é o piso, é denso. Então é o seguinte, o céu é sempre a projeção evolutiva da criatura. Eu acho que eu não estou falando grego aqui. O céu é sempre a projeção evolutiva da criatura. Primeiro ela vislumbra e interpreta misticamente. Depois ela começa a esquadrinhar e vai estudando até cientificamente, mas até um ponto. Porque a ciência dela é pequena, perto do que o céu representa. Eu vou fazer uma pergunta para que vocês possam refletir. Vocês conseguem definir com palavras o âmago de um sentimento de ternura? O que é um sentimento de ternura? Vocês conseguem definir o que é um sentimento de liberdade? Vocês conseguem definir o que é um sentimento de perdão sincero? Tudo isso a gente fala, dá nome, mas não explica. O que é amar? E aí? Amar é te abraçar? É te beijar? Amar é te dar dinheiro? Amar é... Aí a gente diria assim, isso é que nem caridade e beneficência. Beneficência é filha da caridade, porque a beneficência é a atitude prática de auxiliar alguém. Você dá uma xícara de leite para uma criança, você dá uma roupinha para o desnudo, você dá um dinheirinho para pagar a conta de luz, que senão vai ser cortada, você dá uma cesta básica, chama-se beneficência. O que é caridade? É um sentimento divino que inspira a beneficência, mas que inspira também o perdão, que inspira a paciência, que inspira a humildade, que inspira a renúncia, que inspira a solidariedade e que faz nascer a fraternidade. Fraternidade é o sentimento que nos une como uma só família, como filhos de Deus. Chama-se fraternidade. Só a caridade faz isso.
o sentimento da caridade. Porque o sentimento da caridade é o sentimento do amor, quando ele deixou de ser pela família, pela pátria, pelo dinheiro que se tem, pelo título que se tem, pelo amor que se tem. Quando esse amor, ele não escolhe entre um familiar e um pedinte na rua, e ele se manifesta tão bonito e tão formoso, tanto para um quanto para outro, não precisa ser do sangue, não precisa da classe social, não precisa ter a cor da pele branca, ou vermelha, ou amarela, ou preta. Ele se manifesta. É o sentimento que faz com que a criatura faça para o outro aquilo que ela gostaria que o outro fizesse por ela. E ela não calcula, ela sente. Isso é caridade. Então, como é que explica esses sentimentos? Isso é o céu. O céu a gente cogita dele. Porque o céu é uma representação de Deus. Deus, você analisa os atributos do Criador, mas você não explica a intimidade de Deus. Não temos sentidos para isso. E aqui na Terra, a gente confunde amor com sexo. A pessoa faz sexo com a outra e fala assim, ai, como eu te amo. Daqui a pouco o desejo passa e ele fala assim, eu deixei de te amar. Não, eu tenho atração por você. Isso não é o amor que nós estamos falando, mas através da sexualidade é o processo do amor em expansão, como ensinam os espíritos. As vinculações sexuais representam o trabalho do amor em expansão, porque o nosso amor ainda sabe egoísmo. E como ele é egoísmo, eu quero o meu prazer. Então eu não penso no outro. Mas é o amor em expansão, porque se eu não vincular com ninguém, eu não evoluo. Isso não significa que eu vou ser irresponsável. Mas até aqui, a gente foi irresponsável nas ligações. E tratamos o outro como objeto de prazer pessoal. E por isso os dramas emocionais, psicológicos, que marcam a humanidade, a ponto de fazer, segundo Emmanuel, mais vítimas do que todas as guerras somadas. Deu uma ideia? Então, como nós estamos vendo ele perguntar para um discípulo, então ele fala assim, não é o sangue nem a carne, mas meu Pai que está nos céus. Onde que Pedro foi? Nessa hora, Pedro sublima toda a sua ancestralidade. Porque o que o corpo faz com a gente? Ensina a gente a buscar abrigo, ensina a gente a comer, porque por necessidade, ele buscar o alimento, e aí você vai dando nome às coisas, sofisticando isso no tempo. Então, o trabalho é fruto da necessidade, senão ninguém trabalhava. O esforço, aquilo que representa trabalho intelectual, físico, moral, é decorrente das necessidades. Porque a vida brota com a consciência de si mesmo. Eu vou tratar do ser, não vou nem tratar do princípio. Porque todos têm estimulação em busca de vida, mas um é embrionário, então vamos falar do ser. Quando o ser simples e ignorante, ele tem fome, sede, medo, e impressiona com raio, com trovão, e vê bicho enorme naquela época primitiva da Terra, ele vai buscar abrigo, ele vai correr. Ou seja, ele vai ser forçado a se movimentar, a trabalhar, a se manter. A luta é pela sobrevivência. Na primitividade, a luta é para sobreviver. Depois, nós vamos entrar numa outra fase, que chama expiação e prova, que é o período em que nós vamos aprender as questões morais da vida. Porque eu já tenho estratificado o nome das coisas, como elas funcionam. Porque a primitividade me ensinou isso. Então, eu passo a agregar moral. Regra de bem proceder. Então, eu sei que morar no alto é melhor por causa disso. Eu sei que morar perto de água é melhor porque eu não corro risco de morrer de sede. Coisas elementares. Para depois a gente ver que é importante viver de modo gregário, uns com os outros. Porque a gente se fortalece e se protege. É mais fácil se proteger junto do que separado. E aí a gente começa a ver que eu tenho deveres com aquele que tem um papel junto a mim. Então, nós vamos percebendo
deveres comuns. Aí nasce os pródromos da vida social, pela necessidade de se manter unidos para sobreviver. E aí tudo decorre disso, até chegar nessas ciências hoje, sociológicas, psicológicas, sociais, políticas, de direito, e aí vai, né? De religiosidade. Então a gente vai descobrir tudo isso. Todas essas ciências nascem dessas vinculações, que foram elementares e foram implantando uma espécie de inteligência, desenvolvendo a inteligência do ser. E hoje a gente já, por exemplo, trabalha em abstração. O que é conceito de lar? É uma convivência harmônica, né, das pessoas que se protegem dentro de um clã definido, dentro da hereditariedade, né? Então, nós vamos percebendo que as coisas vão fluindo e a gente vai como que ordenando-as espiritualmente. Isso é valor moral. Toda vez que a gente tange as coisas fora do aspecto físico, é espiritual. Então, por isso que ele pegou de uma outra fonte. Ele tinha um piso de evolução intelecto-moral, o Pedro, e aí ele capta. Aí vem, chama-se intuição. Intuição é sentimento. Entenderam? Intuição é sentimento. E aí, ele vai valorizar. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que é isso? Quando ele diz que é nessa base que ele vai construir a igreja, que base que é a gente? Ele viu o âmago da vida. Quando ele fala que ele é o Cristo, ele viu Deus na expressão de Jesus. A vontade de Deus, o amor de Deus, a sabedoria de Deus. Quando ele identifica isso, Jesus diz assim, é aí, em cima disso, que eu vou edificar a minha igreja. Aí o que vocês deduzem? A igreja de São Pedro, lá em Roma. Essa é a igreja de São Pedro? O homem aproveitou disso. Então eles criaram a igreja de pedra, pegaram a fama de Pedro e falaram assim, nós continuamos Pedro. Mas eles não tiveram aquele momento de incursão divina, de alma, no âmago do Criador através de Jesus. Vocês entenderam? Porque uma pessoa que se ilumina na verdade, no amor de Deus, ela é a base para um tempo novo. Ela é a base para o verdadeiro templo, que é o que o Paulo fala, temos um templo. Ele fala do nosso íntimo. Então é o seguinte, o templo não é lá fora. Deu-se o nome de igreja, de templo, mas o templo não é lá fora. O templo é interno. E as bases desse templo não podem ser o meu capricho. Sabe por que as igrejas correm atrás de dinheiro? De poder? Por que tem bancada de Bíblia no Congresso? Que é uma aberração. Que, em nome de Deus, se faz guerra, como Bush fez? Como aqui se fala? Sabe por que existe isso? Porque o homem construiu uma igreja em cima do seu eu, da sua interpretação distorcida de Deus, do propósito divino. E aí eles vão fazer o que eles querem. Não é isso? A história toda da humanidade é em cima dessas ilusões. Não se pode usar em vão o nome de Deus. Mas quem tem um sentimento divino, opera, e aí você vai ver o fruto dessa boa árvore, que tem suas raízes na visão crística, no sentimento crístico, não nas fórmulas, não nas equações externas. Não é aí. Aqui é o âmago. Então, a igreja surge quando a criatura se identifica com o Criador. Senão não tem igreja. Tem templos de pedra, políticos, politiqueiros ou politicália, que é o termo sugerido pelos léxicos. Politicália, que é a coisa suja. É isso que a gente vê, geralmente. Com todo respeito à religião. Religião, gente, é sagrada. Mas a prática é um problema. A prática é um problema. Por causa dos falsos cristos e falsos profetas. Eles existem aos magotes. Porque cada hora eles querem uma coisa. E é material. Eles querem o mundo. Dá um monte de presente para eles. Né?
Só tem dinheiro. Só tem dinheiro. Como dizia o Chico. Então, avançando, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que Jesus fala isso? Se você entrou no âmago da vida, do amor e da sabedoria, que inferno, que porta de inferno que pode contra você? Por que é o inferno, gente? É o desequilíbrio. Inferno não é instituição, não. Inferno é condição de alma. Não pode contra esse templo divino. Por isso que quando uma pessoa se ilumina, quando ela adere ao plano divino, ela não cobra de A, de B, de C, ela não impõe, ela não briga, ela não fica em cima da cabeça dos outros martelando. Eu ouvi, isso está registrado, mas eu ouvi da boca do Arnaldo, e o Chico fez registrar isso, se não me engano, está em Testemunho de Chico Xavier, da Sueli Carlos Schubert. Ele manifestou o seguinte pensamento: a vida é um grande mercado. As pessoas têm um livre-arbítrio, elas podem escolher. Eu tenho aqui a minha barraquinha. No grande mercado, que é a vida, o Chico tinha a barraquinha dele, que não era da ilusão. Era do esforço pessoal, pelo suor e pelas lágrimas. O Chico nunca iludiu ninguém. Uma das frases do Chico lapidares: eu respeito todos os avatares do Oriente, de qualquer região, mas pessoalmente, para mim, pessoalmente, não há expressões mais sublimes que aqueles seguidores do Cristo que se martirizaram em vida pelo próximo. Deu uma ideia? E o Chico estava errado? Não, ele enxergava. Ele construiu dentro dele um templo, uma igreja, na visão crística que ele tinha. Porque o Chico não disputou nada. Nem dinheiro, nem fama, nem notoriedade, nem poder. Ao contrário, ele não gostava disso. Ele cumpriu ordens, porque ele precisava servir. Mas ele era a pessoa mais simples, mais desinteressada que nós conhecemos no nosso tempo. Para a gente poder pensar. Então as portas do inferno não podem prevalecer contra uma criatura dessa. Não tem. Perseguido até o fim, por encarnados e desencarnados. Mas ele se deu para Jesus. Podiam esfolá-lo vivo, que ele não se importava. E como esse homem apanhou? Como ele foi agredido? Deu uma ideia. O Chico deu uma ideia para a gente. São Francisco, antes dele, fez isso. E como fez? Porque Francisco, com todo respeito ao Chico, está anos-luz à frente, né? Anos-luz à frente do Chico. Com todo respeito ao Chico. Com toda a profunda admiração que a gente tem por ele. São Francisco já estava anos-luz à frente. Então você percebe que o texto vai dizer: e eu te darei as chaves do reino dos céus. O que é isso? O que é a chave do reino dos céus? Vocês acham que uma pessoa que chega nesse nível de consciência espiritual, de entrega de coração, de alma, vai ter dificuldade com alguma coisa? Porque ela tem as chaves. Para si e para os outros. Sabe por que o Chico conseguia equacionar muito drama dos outros? Porque ele tinha resolvido a si próprio. Então ele passa a ter as chaves do reino. Porque o reino estava nele. O Chico um dia disse assim para uma pessoa que tinha visto o cigarro e que estava amaldiçoando o cigarro: não briga com ele, não. Quanto mais você brigar e odiar, mais ele te prende. Ama-o, agradeça-o, tudo que ele fez por você. Dialoga com ele, com carinho, dizendo da importância que ele teve para você até hoje, mas que você explica para ele que agora você tem outros projetos que não cabem a ele. Mas agradeça. Ensinou a desvincular. Olha ele dando a chave do reino. Numa outra oportunidade, ele vira para uma senhora e fala assim: ah, porque meu marido está me trocando por uma menina nova, e eu tive 3 filhos com ele, casei por amor. Ele virou para ela e falou assim: ô minha filha, então você se apresente a ele sem mágoa, sem rancor, e diga assim: eu casei por amor, tive 3 lindos filhos por amor com você, e até hoje eu estou no meu lar cuidando de você e deles por amor.
Mas se você, com seu livre-arbítrio, quer ter essa experiência com uma menina mais nova, eu te dou a liberdade por amor que eu tenho a você. Você vai e tem experiência com ela. Mas lembre-se que eu continuo no nosso lar, que foi construído por amor, mantendo o mesmo amor, o mesmo respeito por você. A mulher fez, o marido desistiu de sair de casa. Depois disso, ela conseguiu imprimir o amor dela. Ele balançou. Vocês entenderam? O Chico ensinou isso para ela. Então, olha a chave dos reinos, as chaves do reino. Como é que elas vêm? Equacionando os dramas, as dificuldades. E o nosso tempo voa. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. O que é isso, gente? Nós sempre batemos nessa tecla. Para evoluir, tem que fazer na carne. Então, se você ligar na terra, será ligado no céu. Entendeu? Vinculação. Se você não sentir nosso lar aqui, encarnado, se você não sentir a sintonia, se você não vislumbrar um nível melhor de vida, aqui, sentindo, no exercício das suas funções, cumprindo os seus deveres, você não chega ao nosso lar. Nem a nenhuma outra instância espiritual de melhor nível. Tem que ter sintonia, tem que ter afinidade. Sintonia genérica, tem que ter afinidade. Como é que tem afinidade com o lugar? Eu começo a vivê-lo aqui, nas coisas que eu faço. Aí você se vincula. Então, o que você ligar na terra, liga no céu, entenderam? E desligar? Mesma coisa. Eu estou diante de uma tentação daquelas que me sapeca. Mas eu tenho compromisso com pessoas, com situações. Aí o que eu faço? Eu faço como Chico, não amaldiçoando. Não. Eu tenho que olhar inteiro para as coisas que me procuram e que são importantes para mim ainda, mesmo que sejam os vícios. Olho para ele com dignidade e converso com ele. Você é uma delícia. Você é uma gostosura. Você é um sonho, mas do passado. Porque agora é uma tempestade. E eu não estou com tempo e com possibilidades para poder viver isso de novo. Então, vício querido, vício delicioso, seu tempo foi vencido. Me perdoa, mas eu preciso seguir. Isso chama-se contenção consciente. Contenção consciente. Eu ouvi um amigo muito querido espírita, que já desencarnou, ele viveu certas situações, ele olhava assim, ai, que delícia o meu tempo. Confessou. Não posso mais. Não dá mais. Ai, o meu tempo. Como foi bom. Porque não é ruim. Não é isso? Não é ruim. A coisa te alentou, a coisa te inflamou, a coisa te enleou. Mas passa. Tudo passa. Tem que ter compreensão. Esse negócio de puritanismo não presta não. Joga isso fora. Joga no esgoto. Deixa lá com os ratos e as baratas. Puritanismo não presta. A consciência que é bonita. Porque a gente não precisa se bater também não, tá? Porque a gente fica assim, não, porque eu não presto. O que você vai ganhar com isso? Inibições. Você está construindo uma muralha. Você nunca vai conseguir ser feliz. Eu mereço ser feliz? Mereço sim. Mas tem que pagar o preço. Estou suando para dar conta, mas é um suor abençoado. Às vezes você chora. Até chorei. Mas eu estou indo. Porque é um galardão. É muito lindo, né? Bom, tudo que desligares na terra será desligado dos céus. Então você desvincula daquilo que você não pode ter. Lembra as confissões de Paulo? O que eu quero eu não faço, o que eu não quero isso sim eu faço. Ele estava na luta do condicionamento. Trago um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Tem gente que vive inflamado, quer pegar todo mundo. Porque assim, vem tão viciado sexualmente que parece um carro sem freio. Vai ter que começar por freio o carro. Quando negocia com o carro.
não é? Vai negociando. Outros vêm alcoolistas, outros vêm com dinheiro, com viciado em família, né? Para ela só existe o clã, vai ter que começar a inserir alguém, entender alguém, não é isso? Mães que são donas dos filhos, prefiro ele infeliz do meu lado do que com aquela bruaca. Vai ter que olhar para a bruaca e falar assim, ô minha filha, vem cá, eu vou te adotar. E vai ensinando para ela a ser boa para o filho, não com imposição, com fraternidade. A gente vai ter que fazer isso. Eu tenho uma servidora aqui na minha casa, pretinha, pretinha, mora lá na favela. Faz dela uma filha de coração. Faz do seu jardineiro um filho do coração. Vejam as pessoas sem exigir santidade delas, santidade que nem sempre a gente tem e quer que os outros tenham. Vamos começar a inserir. Abençoa o trabalhador braçal, o trabalhador da rua, a pessoa necessitada da rua. Abençoa. Se não pode fazer nada materialmente, faça com a mente e com o coração. Oh, meu Deus, envolve o nosso irmão. Faça com sinceridade. Isso é começar a construir uma família universal. Isso é desvincular do egoísmo. Se não desvincular aqui, não desvincula lá, não. Continua doente lá. Está cheio de espírito perturbado na lei. E os espíritas, por causa de título espírita, não tem mérito para ir para o mundo espiritual superior. Só se sentir. Tem que sentir. Tem que ter afinidade com o alto. E aí, então mandou seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Vai contar o que só pelo sentimento? Tem que vir? Não, não tem como. Você não impõe isso. Né? É interessante que você não impõe isso. Você tem que ajudar as pessoas a descobrirem-se filhos de Deus, né? Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, subir, e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas. Lembra que eu falei dos líderes hipócritas? Tá. Você não tem liderança hipócrita dentro de você? Você não vira muitas vezes para uma pessoa e fala assim, não, porque eu tenho princípio, eu não tolero isso. Isso aí tá ferindo os meus princípios. Sabe o que os princípios são? Orgulho, vaidade, egoísmo. Esse eu não tolero. Os verdadeiros cristãos são pisoteados pelos travosos e ainda agradecem. Por que você não pode ceder um pouquinho? Tá? São os principais dos sacerdotes, são os anciãos, aquilo que ficou velho dentro de você e que é viciado. É um Anás, é um Caifás. Vocês entenderam? São os viciados. Então essa religião velha que está dentro de todo mundo tem que jogar essa porcaria fora. Tem que deixar isso para ela, desativar isso. Não é ela que manda na sua casa, não. Quem manda é o Cristo. E o Cristo é puro. Ele é leve. E dos escribas, que são aqueles que, aferrados à lei, né, que escreve a lei, sabe tudo de cor. O rigorista, né? E ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Quem viu Cristo vai ser espancado pela sua retaguarda, pelos seus vícios ancestrais. Vocês acham que porque iluminou vai ser uma beleza? Viu, mas vai apanhar. Porque tem que testemunhar. É isso aqui que está mostrando. Jesus mostrou que ver o Cristo significa vou apanhar muito para sossegar esse povo aqui, ó, os vícios religiosos, políticos, sociais. Vai apanhar muito. Estou sendo esfolado vivo, meu Deus, como é que pode isso? Aguenta firme, porque tem que morrer. O que tem que morrer? Tudo que não presta. E ressuscitar. Como é que ressuscita? Você tinha uma concepção. Ela vai ser esfolada para se tornar vida. Agora eu sei. Você fala assim, antes eu acreditava. É o crer. Eu creio. Aí vem as provas. Aí você vira e fala assim, agora eu sei. O meu sentimento sabe. E eu estou em paz. Porque eu sei. Mas se atravessou uma via crucis. Ninguém foge dela não, viu, gente? Não é entronização de sofrimento. Significa capacitação espiritual. Transcendência. Chega de imanência.
Estou grudado em tudo. Chega de imanência. Agora é transcendência. Eu vou para o âmago, para a essência. É esse o trabalho. E ele continuou. Ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ai, o tempo é hoje, né? Mas o 3 tem um significado muito interessante. O primeiro é o contato, o segundo é envolvimento, o terceiro é a síntese, tá? Terceiro dia. O 1 é estático, o 2 é dinâmico, o 3 é a síntese, porque soma o 1 e o 2, a teoria e a prática. Por isso que é o terceiro dia, tá bom? Para dar uma ideia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. O mesmo Pedro que viu Cristo, desceu, não desceu? Vibratoriamente falando. Aí veio o apego. É tão extraordinário esse texto. O que o apego faz com a gente? Vira estátua de sal, como a mulher de Ló. Ela estava apegada a Sodoma e Gomorra. Por isso ela vira estátua de sal. Gente, o apego. Tem que trabalhar muito tal do apego. Apego a filhos, apego a marido, apego a mulher, apego a dinheiro, a coisa, a cachorro. Tudo passa. Na terra tudo passa. Isso tem que ficar na cabeça da gente. Pode amar, usufruir, interagir. E diz assim, nesse sentido é que é bonito o que o poeta falou, Vinícius, que seja infinito enquanto dure. Vive intensamente. Mas na hora que bater, devolver para Deus. Devolver para a vida. Tem que compreender. Senão vai ficar inconformado, insatisfeito, reclamão, doente, depressivo, ansioso. Larga, anda, caminha. A vida tem múltiplas expressões, você vai redescobrir isso. Olha, gente, é algo desafiador que eu estou falando. Eu não estou falando de alto de cátedra, não, viu? Estou falando de quem sabe, sente na pele, todo dia esse desafio. Nós somos irmãos em luta. Não se esqueçam disso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. O que é Satanás? O mentiroso. Vão no Evangelho de João, versículo 44, no capítulo 8. Vós tendes por pai ao diabo, o Satanás. Ele foi homicida, porque nele não há verdade, tudo que ele profere é mentira. Isso aqui é uma distorção de conceito de Pedro. Ele chama ele de Satanás. É o enganador. Entenderam? É o enganador. Então ele diz, para trás de mim, Satanás. Por que para trás? Ele é retaguarda. Ele não é vanguarda. Para trás. Não é? Para trás de mim, Satanás. Eu tenho que manter ele lá na retaguarda. Eu não posso deixar ele vir para frente. Seu passado tem que ficar lá. Ele não pode dominar você. Passado é passado. Você tem que olhar para as estrelas. Usar o passado para te movimentar no básico do eu. O subconsciente segura, ele é o alicerce. Ele segura o eu. Eu tenho que pegar a súmula dele para ser o eu. O hoje. E vou buscar no futuro a inspiração para fazer melhor. Esse é o projeto. Que me serves de escândalo, porque se ele vier para frente é escândalo. Aí é vício, escândalo, problema. Aí eu vou me tornar um vilão, tá? Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Interesse pessoal. Egoísmo. O passado é egoísmo. Cuidado com ele. Vocês entenderam a beleza desse texto? Ver o Cristo significa emancipar-se. Mas não pode julgar a base fora. Tem que mantê-la no lugar dela. Tem que mantê-la. Para poder operar e desligar o que precisa ser desligado aqui, para desligar lá, e ligar aqui o que precisa ser ligado lá. Ou seja, o projeto encarnatório é sublime. Meus irmãos, nós chegamos a 1h. Nós agradecemos vocês por compartilharmos essas maravilhas do Evangelho à luz da doutrina espírita. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por nos prestigiar, nos honrar com a sua atenção. Que o Senhor abençoe os nossos corações para que a gente possa alimentar-se do Cristo, operando melhor na casa interna, para sossegar os nossos vícios.
de toda espécie, pacificando-os, pacificando tudo aquilo que deve estar em serviço produtivo e evolutivo em nós. Paz e alegria. Um abraço fraterno.